E as empresas de telefonia fixa e móvel vêm ocupando os primeiros lugares nos rankings de reclamações no Procon de Itaúna, que é o órgão de defesa do consumidor. As queixas vão desde cobrança indevida, má prestação de serviços, suspensão indevida do acesso à internet, entre outros. Confira. Ela está em primeiro lugar na lista de reclamações. Estamos falando do serviço de telefonia. Quem nunca passou raiva ao tentar falar com a operadora? Eric, que é o chefe do Procon, explica sobre o assunto. Telefonia estão nos primeiros rankings de reclamação aqui no Procon, não só do Procon de Itaúna, mas em todo o Brasil, ficando às vezes em primeiro lugar, segundo lugar das reclamações. Por quê? Eu até entendo que hoje telefonia, todo mundo tem um telefone, todo mundo tem um plano de telefonia, às vezes até mais de um, né? Em casa, telefonia fixa, telefonia móvel, e pela quantidade de serviços, realmente vai ter uma grande quantidade de reclamação. As principais reclamações que os consumidores têm são quanto a valores dos planos, né? Às vezes tem um aumento que não é avisado, né? Um aumento um pouco considerado dos planos. Alguns aumentos realmente são comuns, né? Estão previstos no contrato. Tudo aumenta hoje em dia, né? Infelizmente. Não tem como a gente ficar com o mesmo plano no mesmo valor. Mas o consumidor tem que ficar atento porque às vezes aquele aumento está um pouco acima do que é permitido. Se ele achar que está acima do que foi permitido para ele, ele pode procurar o Procon que nós vamos verificar isso. Uma coisa que o consumidor tem que ficar atento nos planos é que às vezes o plano dele é antigo e ele vai aumentando. Quando ele vê, está um valor muito caro de um plano defasado que às vezes tem um plano mais barato e até melhor para ele. Ele tem direito a acessar os planos novos. Ele pode pegar o plano antigo dele e aderir às novas promoções sem custo. Isso é um direito dele, mesmo ele sendo um cliente antigo, porque existe muita propaganda aí falando que plano para clientes novos, né? Isso é abusivo, ele pode contratar mesmo sendo cliente antigo. Assim como a telefonia, que está atrelada à telefonia, é a internet, né? A internet, muitos consumidores reclamam também do serviço de internet, principalmente quanto à velocidade. Existe uma resolução da Anatel que fala que a empresa ela é obrigada a entregar uma média de 40% da velocidade no dia e uma média de 80% da velocidade no mês. Então, o consumidor tem que ficar atento se isso está sendo cumprido. Se não estiver sendo cumprido, ele vai chamar a empresa de internet, vai abrir uma ordem de serviço, vai pegar a documentação para eles darem a manutenção. Se não resolver, ele procura o Procon, que a gente vai tentar intervir para ele ou até mesmo rescindir o contrato sem custo para ele. Ele tem que ficar atento também na contratação com fidelidade, tanto telefonia quanto internet, TV a cabo, né? O contrato com fidelidade, ele é permitido. Para pessoa física é até 12 meses, não pode passar de 12 meses. Para pessoa jurídica pode passar um pouco mais aí, de acordo com o contrato. Mas a fidelidade é o quê? É um benefício. Se ele está contratando com fidelidade, tendo um benefício, ele tem direito também de contratar sem o benefício, que é sem a fidelidade. E é o que a gente não vê aí rotineiramente. Algumas empresas, elas não oferecem plano sem fidelidade. Isso está errado. É abusivo, ele tem direito sim de contratar um plano sem fidelidade. Se alguma empresa da nossa região, principalmente de Itaúna, que nós estamos falando para os consumidores itaunenses, quiserem um plano sem fidelidade e a empresa não quiser contratar, pode vir no Procon que nós vamos obrigar eles a contratar um plano sem fidelidade. Porém, ele pode ser um pouco mais caro, porque ele não vai estar atrelado ali 12 meses com a empresa. Casos de dúvidas, o Procon deve ser consultado. Então, qualquer problema que o consumidor tiver relacionado à telefonia e à internet, ele também pode procurar o Procon, que nós vamos estar aqui para orientar ele. Então, fique atento, né, às dicas aí do coordenador do Procon aqui de Itaúna.